Bem, boa noite a todos. É um imenso prazer estar presente com vocês. Eu tive uma aula magna hoje aqui, ouvi os cientistas, as pessoas que comporam a mesa e parabenizar o grande e enorme deputado Carlos Renato pela iniciativa. Eu vou passar uma pequena reportagem, gostaria que você prestasse atenção e depois eu vou fazer a minha fala. Nós aqui em São Paulo temos usado água que vem do subsolo, que não é tratada, sem saber que é preciso de uma autorização para isso. Quem autoriza é o DAREE, que é o Departamento de Águas e Energia. Pedir essa licença é fundamental, porque essa água pode estar contaminada. Mesmo sem chuva, está tudo verdinho no jardim desse prédio que fica na região da Avenida Paulista. O Almir molha as plantas e limpa a calçada com parte da água que retira do subsolo. Mas ele não sabe se poderia utilizar essa água. A minha dúvida é se o condomínio pode continuar usando essa água, se existe uma licença para a gente usar, porque é muita água. O prédio instalou bombas que puxam água do lençol freático, uma camada de água que fica embaixo da terra. Sem as bombas, essa água toda inundaria a garagem. No Ipiranga, Zona Sul, encontramos uma situação parecida. Aqui o prédio também descarta muita água há 20 anos. Eu acho um desperdício, porque é uma água totalmente limpa, cristalina, ela vem do fundo, ela brota do fundo da terra. Em alguns bairros da cidade, é comum ver a água aparentemente limpa correndo pela rua. E muita gente fica em dúvida ainda se essa água deveria seguir para os bueiros ou se ela poderia ser reaproveitada. Afinal, pode ou não pode utilizar essa água? Só com autorização do Departamento de Águas e Energia do Estado. Para ter a autorização, o condomínio tem que pagar uma taxa de R$100, apresentar uma análise da qualidade da água e preencher o pedido de uso. O DAE demora de 30 a 60 dias para liberar a autorização. Na capital, a CETESB já identificou quase 1.700 áreas contaminadas. A maioria fica perto de postos de combustível, mas isso não significa que toda a água que está embaixo de terrenos contaminados é imprópria. A necessidade é hoje, mais ainda, pelo momento de crise, mas sim, se a gente puder realmente disciplinar, utilizar, destinar essa água de maneira adequada. Olha, se o DAE encontrar esses poços irregulares, a multa é salgada, pode chegar a R$20 mil. Em todo o estado, só pouco mais de 26 mil condomínios, comércios e indústrias têm autorização do DAE para usar a água do subsolo. É importante, né, Márcio Gaspar, fazer esse tipo de controle, né? Para você, uma questão de... Bem, eu acho que a informação principal já foi dada. Espero que todos me entendam. Eu achei uma mina de ouro. Quem está falando da questão da falta de água, eu achei uma mina de ouro, porque a questão da água vai valer ouro. Eu moro num condomínio, aqui na região próximo do cemitério de Congonhas, na região do Campo Grande, que esse é um condomínio de casa. Esse condomínio ele foi inaugurado em 2012 e começou a ser construído em 2010. Eu não sabia que existia uma fonte de água no condomínio. Descobri só posteriormente, quando houve a minha mudança e dos outros moradores. Agora, o que é inadmissível um negócio desse? Eu conversando com alguns moradores antigos da região, pessoas que moram lá há 50 anos, onde é o condomínio que eu moro hoje, eles contam, eles relatam, já me mostraram fotografias, que era uma antiga lagoa. O pessoal tomava banho, as senhoras lavavam roupa e assim por diante. Posteriormente se construiu uma fábrica, essa fábrica foi desativada, foi demolida e foi construído o condomínio que eu moro. E eu também estou sofrendo ameaça, né? Porque se ocorrer uma guerra civil pela questão da água, eu tenho uma fonte de água riquíssima que brota do subsolo da garagem do condomínio que eu moro. E as pessoas todo dia passam e xingam nós, os moradores desse condomínio. Porque o que acontece? A cada 1 hora, tem um reservatório que fica no subsolo da garagem, esse reservatório ele enche a água e joga na sarjeta, joga na guia. Existem 6 canos de 4 polegadas que ficam jogando. A gente fez um cálculo, mais ou menos a cada 1 hora, ela joga 1.000 litros de água para fora. Agora, como que a prefeitura, que dá uma BITS para a construção desse condomínio, não sabia que existia a água, essa fonte de água no subsolo e permite a construção? Ou, se for notícia a construção, teria que ter um estudo sobre a utilização dessa água dentro do próprio condomínio. Dentro do próprio condomínio já tinha que ter um estudo sobre isso para o próprio condomínio utilizar e disponibilizar e assim por diante. E agora, logicamente, que a gente vai ter que pensar, inclusive, que vocês viram na reportagem, o meu condomínio é único.
eu conversando na região da Sabará, que você conhece muito bem, Genásio, eu já mapeei 6 condomínios, inclusive tem um prédio lá de 30 andares, que sai água lá constantemente de hora em hora, né? E essa água está saindo e não tem uma política para se pensar o que vai se fazer com essa água. Então eu gostaria de propor uma indicação de um projeto de lei que toda construção que fosse, não sei se isso cabe ao Estado ou à Prefeitura, mas uma maneira de encaminhar isso, que todas as construções elas sejam analisadas primeiramente essa questão de se poder utilizar essa água, porque essa água está sendo jogada fora. Tá? Outra coisa que eu queria propor aqui, só vou pedir a permissão para vocês rapidamente, eu vou concluir rápido, porque eu também tenho um compromisso fora daqui. Eu estava conversando com um amigo meu no Japão, via internet. O que acontece? A gente tem que começar, por exemplo, por essa própria casa, que é uma casa de legislatura, mas a gente tem que começar pelo exemplo. Isso aqui é um modelo de caixa acoplada no Japão. Desculpa se é minha ignorância, mas eu nunca vi isso aqui em lugar nenhum no Brasil. A gente pode ir em Leroy, pode ir nessas melhores casas aí de material de construção, onde você vê que o próprio lavatório que você lava a mão enche a caixa acoplada. Uma ideia simples, gente. Tá? Por que a gente não pode ter isso aqui? Então o que acontece? Nós temos que, aqui tem um outro modelo que eu coloquei, nós temos que pensar em medidas, aqui vocês podem visualizar uma coisa mais bonita, uma coisa simples, onde a gente poderia cobrar que as empresas também fizessem um negócio desse. Então a gente tem que começar a pensar, que nem o próximo deputado João Valente não está mais presente aqui na mesa, mas a gente fala sobre a questão da educação, a gente já vai começar a pensar quando o negócio começar a faltar. Tá? Então são coisas aí, eu coloquei no Facebook, para que cobrem das empresas, inclusive de escolas, prédios públicos, por isso que eu falei dessa casa, já começa a dar exemplo por aí. Tá? Logicamente, a gente não está eximindo, concordo plenamente com todos que falaram aqui, que eu não quero me prolongar, porque eu sei que outras pessoas vão falar, da culpa, da omissão do governador do estado de São Paulo, sobre o Geraldo Alckmin. Tá? Então aí, essa é a minha fala que eu queria deixar, que é muito importante. Muito obrigado a todos.